culto já vai começar, mas antes, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, deixe seu like e sua curtida. Isto vai nos ajudar bastante. Agora, abra seus ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus. Um bom culto. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus amigos. Boa noite, igreja. Você que está participando conosco através do YouTube, através do Facebook, sejam muito bem-vindos. E eu queria desejar a paz de Jesus sobre você, o Shalom de Deus na tua vida hoje à noite. Que você possa receber o que Deus tem para você hoje à noite. E disso que você receber, que você possa multiplicar. E meu nome é Anabel, eu sou missionária da Jocum, Jovens com uma Missão, há 40 anos. Esse ano eu faço 40 anos de missões. E tenho trabalhado os últimos 21 anos aqui no Timor-Leste, no Sudeste Asiático. Então eu estou do outro lado do mundo. Aqui é dia e aí é noite. E boa noite mais uma vez para vocês, então. E hoje à noite eu acredito que Deus tem algo bem especial para compartilhar aos nossos corações. Agora, isso depende muito de cada um de nós, de cada um de você que está ouvindo, participando desse culto hoje. E para mim é um grande privilégio estar com vocês aqui. Eu sei que nós vamos ter um tempo de adoração, de louvor ao Senhor, de louvar ao Senhor. E depois disso, então, nós vamos ouvir a palavra de Deus através do missionário Juarez, que também serve ao Senhor com a missão Jocum e que é parte também do nosso movimento wesleyano, né? Então, o Juarez, seja bem-vindo também e que Deus te abençoe, te dê graça e unção na forma e naquilo que você vai compartilhar com a igreja. E hoje também, agora no início do culto, eu gostaria de apresentar para vocês uma pessoa muito especial, querida, chama-se Jimmy Steyer. Ele é o fundador da Jocum, de Jovens com uma Missão no Brasil. Ele atualmente mora em Curitiba, mas ele começou Jocum em Minas Gerais. Então o sotaque dele é bem mineiro. Então ele tem uma curta meditação para compartilhar conosco hoje à noite. Então eu quero te encorajar a orar junto comigo agora e pedir para Deus, pedir para Jesus abrir o seu coração, abrir a sua mente e fazer com que você esteja 100% receptivo para a palavra de Deus, para a adoração ao Senhor, para a oração. Eu tenho ouvido bastante pessoas falando, quando é que tudo vai voltar ao normal? Eu acho que nós não podemos desejar o normal como cristãos. Eu acho que nós temos que pedir para Deus para que quando essa fase passar, nós possamos estar diferente. Tudo possa estar diferente e que nós possamos estar preparados para esse diferente. Então busca o Senhor, meus irmãos, enquanto se pode achar. Busca a Deus, busca o Senhor, leia a palavra de Deus, ore ao Senhor, louve ao Senhor, use esse tempo, esses momentos em que nós estamos vivendo de grandes incertezas, para olhar para aquele que tem todas as certezas, para olhar para aquele que tem todas as respostas. Então eu gostaria de orar por você e por mim, para que nossa mente, o nosso coração se abra para Jesus, para que nós tenhamos um coração ensinável, para que nós sejamos prontos para obedecer no momento em que Deus falar. Vamos orar? Logo depois da oração, nós vamos ouvir então essa pequena meditação pelo Jimmy Steyer. A partir então nós vamos ter o nosso tempo de adoração. Vamos louvar juntos ao Senhor nessa noite. E aí então a palavra com o missionário Juarez Aguiar. Então vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite, obrigado por esse culto e por cada indivíduo, cada pessoa que está ouvindo e que vai ouvir e que vai participar, que vai louvar. Senhor, nós queremos em primeiro lugar agradecer o Senhor por essa ferramenta, Senhor, e pedir que a Tua voz, Senhor Deus, ecoe até os confins da terra. Queremos, Senhor Deus, pedir que Tua presença venha invadir cada lar nessa noite. Que os louvores, que a meditação, que a pregação da Tua palavra, Senhor, possa vir de uma forma poderosa nos nossos corações. Abre a nossa mente para que a gente possa entender o que o Senhor vai falar conosco. E dai-nos um coração ensinável, um coração quebrantado diante do Senhor e um coração pronto para Te obedecer no momento que o Senhor falar.
Paizinho, fica à vontade no nosso meio, Espírito Santo. Jesus, que o sangue do Senhor nos cubra, perdoando os nossos pecados, nos limpando e nos tornando dignos da Tua presença, Senhor. Paizinho, fica à vontade entre nós. Abençoa essa palavra, essa meditação do Jimmy para cada um de nós. O tempo de louvor, os irmãos que vão estar nos ajudando como levitas a entrar na presença de Deus. E também o missionário Juarez, com a tua unção, uma palavra que venha do teu coração para a tua igreja essa noite. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Quando Abraão morreu, Isaac começou a agir, abrindo os poços que haviam sido entupidos pelos filisteus. Depois ele continuou abrindo novos poços. E a geração dele prosperou e a causa de Deus avançou. Nós acabamos de passar por uma geração extraordinária no Brasil, com um crescimento sem precedente no corpo de Cristo. Mas estamos diante de uma crise agora. Esta nova geração vai fazer como Isaac, vai abrir novos poços. Nós vamos ver o fluir do Espírito e o poder de Deus e a prosperidade desta geração em realizar a vontade de Deus. Participe nisso, abra poços. Salmo 91:9 fala: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Aleluia! Tu, ó Senhor, és o meu refúgio, tu, ó Senhor, que me faz seguro. O Altíssimo é a tua habitação, ó Senhor, ó Senhor. Nenhum mal te sucederá, praga alguma te alcançará, nem tua tenda chegará, maldição não haverá, o Senhor é contigo. O grito de glória, Jesus, Jesus nosso Rei, canção de vitória, Jesus, o Senhor é Deus, reina para sempre, Jesus, a sombra do Pai, com anjos de guerra, com anjos de guerra, reina eterno Deus, ó El Shaddai, reina eterno Deus, ó El Shaddai, El Shaddai. Um grito de glória, Jesus, Jesus nosso Rei, canção de vitória, Jesus, o Senhor é Deus, reina para sempre, Jesus, a sombra do Pai, com anjos de guerra, com anjos de guerra, reina eterno Deus, ó El Shaddai, reina eterno Deus, ó El Shaddai. Senhor, marchando sim, seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra.
noite, crianças! Você sabe o nome desse livro? Sim, a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Você sabe meu nome? Meu nome é Altina. Você pode me chamar de tia Altina ou irmã Altina, tá bom? Então eu quero contar uma lição que está aqui na Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 5, do verso 21 a 24 e do 35 ao 43. Eu quero orar com você, tá bom? Antes de começar, feche seus olhos. Jesus querido, muito obrigada por essa oportunidade. Usa a minha vida agora para a tua honra e glória. Amém. Jairo, o chefe da sinagoga, uma autoridade, quem sabe um homem rico. Sinagoga era o nome do prédio e da igreja onde eles se reuniam. Então, o Jairo, ele estava com um problema muito sério. E só quem podia resolver esse problema é Jesus. Então Jairo foi procurar Jesus. E Jesus estava no Mar da Galileia. Jesus tinha vindo com seus discípulos de uma outra cidade. Só que na praia já tinha muita gente esperando por Jesus. E o Jairo, aquela autoridade, aquele homem de posição, não se preocupou com as pessoas. Ele se ajoelhou aos pés de Jesus e ele suplicou: Jesus, por favor, Jesus, a minha filhinha está muito doente. Vá até a minha casa, Jesus, e cure a minha filhinha. Então Jesus amou aquele homem. Sabe que Jesus, ele ama você? Deus, ele é o Criador, ele criou todas as coisas e ele criou você e eu. Deus, ele nos ama com amor eterno. E Jesus é Jesus Filho. Jesus, o Filho de Deus, que veio a esse mundo para ser o nosso Salvador. Ele nos ama. Sabe, o Jairo estava com um problema que só Jesus podia resolver. E você e eu temos um problema que só Jesus pode resolver. E o nosso problema é pior do que o problema do Jairo. Aí você pode pensar: ah, mas eu não estou doente. Sim, mas existe um problema que está no nosso coração, que é o pecado. Só Jesus pode resolver esse problema do pecado. E o que é pecado? É desobedecer, é brigar, é chamar palavrões feios, é roubar, mentir. Ah, tudo isso é pecado. E sabe qual é o castigo do pecado? Separado de Deus para sempre. Então Jesus continuou a sua viagem com Jairo. E sabe, com certeza o Jairo devia estar assim, apressado para chegar logo na sua casa. E a multidão acompanhando Jesus. De repente chega alguém trazendo uma notícia para o Jairo. Qual será essa notícia? Será que é uma notícia boa? Não, não foi uma notícia boa, foi uma notícia triste. Aquele homem veio correndo e disse: Jairo, não incomodes mais o mestre, a sua filha morreu. Ai, como Jairo deve ter ficado muito triste, crianças. Quem sabe ele até chorou, a sua filhinha morreu. Mas Jesus ouviu e disse para o Jairo, está em Marcos 5,36. Ele disse: não temas, crê somente. Ou seja, não tenha medo, Jairo. Confia em mim. Confia, crê. É acreditar, é confiar. Sabe que Jesus quer também que você confie nele? Que você acredite mesmo em Jesus? Ele quer que você faça isso. Que você não tenha medo, mas que você confie nele. Então, eles continuaram, mas Jesus falou para a multidão voltar. Só ia com ele Pedro, Tiago e João. Os outros iam voltar. Então, quando chegaram na casa, estava lotada, todo mundo estava chorando. E Jesus disse: por que vocês estão chorando? A criança não está morta, mas dorme. E todos eles começaram a rir de Jesus. Jesus mandou que todos saíssem da casa
E só ficou Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. E Jesus pegou a mão da menina e ele deu uma ordem. Ele disse assim: menina, levanta-te. Essa foi a ordem que Jesus deu para aquela menina que estava morta. E na mesma hora a Bíblia diz: imediatamente a menina se levantou. Olha aqui. A menina se levantou e todos ficaram felizes, ficaram admirados. Jesus tem todo o poder. Deus tem poder sobre a morte e sobre a vida. E olha aqui, o poder de Deus. Jesus ressuscitou a menina e ele disse: dá-lhe de comer. Mandou que a mãe da menina desse de comer. Jesus ressuscitou essa menina e Jesus também quer ressuscitar você. Se você ainda não o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida, você quer receber esse presente maravilhoso, a vida eterna? Se você quer, você tem que reconhecer que você é um pecador. E Ele pode resolver esse teu problema. Ele pode te salvar. E nesse momento você baixa sua cabeça, feche seus olhos e diga assim: ó, Senhor Jesus, me perdoe. Eu quero que o Senhor venha morar no meu coração. Eu quero receber o presente da vida eterna. Amém? Só tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram existir e foram criadas pra teu louvor, e foram criadas pra teu louvor. Por isso te adoramos, prostrados aos teus pés, e te entronizamos por tudo que tu és. Vamos louvar o Senhor, declarar mais uma vez: Só tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste.
que Deus está fazendo em meio ao caos? Será que Deus nos abandonou? Será que Deus abandonou toda a humanidade? Será que Deus perdeu o controle? Em meio ao caos, Deus trabalha constantemente em nossa vida para forjar seu caráter em nós. E por mais difícil que sejam as circunstâncias, Ele nunca nos deixa só. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Diferente de nós, Deus sabe o que acontecerá amanhã, na próxima semana, no próximo ano, na próxima década. Ele diz: eu sou Deus e não há ninguém como eu, declarando o fim desde o início. Ele sabe o que acontecerá no mundo. Mais importante, Ele sabe o que acontecerá na sua vida e pode ajudá-lo se você tiver escolhido incluí-lo em sua vida. Isso não quer dizer que aqueles que conhecem a Deus escaparão de momentos difíceis. O apóstolo Paulo colocou isto desta forma: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. A realidade nos diz que experimentaremos problemas na vida. Porém, se nós passamos por eles enquanto conhecemos a Deus, podemos reagir a eles com uma visão diferente e com uma força que não é nossa. Nenhum problema tem a capacidade de ser enorme demais para Deus. Temos que entender que ainda hoje o nosso Deus é um Deus presente e que não nos deixa sós, pois essa é a certeza que nos faz ter forças e coragem para prosseguir em meio ao caos. A fé e a confiança nas palavras de Jesus é a única solução para nos manter com esperança. Não busque segurança em outro lugar que não seja em Jesus. Não deixe que os acontecimentos que te rodeiam desviem o teu olhar do caminho. Confie e creia na palavra. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Jesus te ama e se importa com você. Queridos, graça e paz. Para mim é um grande privilégio estar aqui com vocês. É um privilégio poder trazer a palavra para vocês, para nós, né? Mas antes de tudo eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, pelas orações, pelo apoio que vocês deram para mim e para minha família quando nós pegamos o Covid, principalmente quando eu estava hospitalizado ali nesses hospitais aqui de Manaus. Deus realmente tem sido bom e a sua misericórdia tem durado para sempre na minha vida. Então eu quero agradecer a vocês por todo o apoio, viu, querido? Deus abençoe de uma forma tremenda. Muito obrigado, porque vocês sempre têm estado conosco e eu louvo a Deus por isso. E hoje eu gostaria de compartilhar um pouco de uma palavra que Deus tem compartilhado comigo há muito tempo. Eu tenho meditado no Salmo 46 que eu queria ler com vocês. E antes eu gostaria de orar, pedir que Deus esteja nos abençoando e nos guiando nesse tempo. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, é a Tua palavra. Senhor, eis-me aqui, usa meus lábios, Senhor, usa minha mente, usa meu coração, para falar, Senhor, de acordo com a Tua palavra nesse momento, para que o Senhor esteja abençoando o coração meu, dos meus irmãos, das minhas irmãs, para que nós sejamos animados pelo Senhor a perseverarmos, a sermos fiéis e andarmos em fidelidade, entendendo que o Senhor é um Deus que nunca perdeu o controle sobre as nossas vidas, sobre tudo aquilo que interessa para nós. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor e pela Tua bondade, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar, irmãos, hoje sobre o nosso Deus. É um Deus que nunca perdeu o controle sobre a história. E eu quero ler o Salmo 46, porque ele está falando um pouco da história de Israel, um pouco da história de Deus para nós. E isso aqui é só uma base para nós começarmos a vasculharmos um pouco mais sobre isso. O nosso tempo é curto. Mas fala assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem,
ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus o ajudará ao romper da manhã. As nações se esbravecem, os reinos se movem, ele levanta a sua voz e a terra derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Isso aqui é só um pouco da história que nos ajuda sobre o povo de Israel. Isso aqui fala que a cidade de Israel estava sendo cercada por todos os lados, por inimigos. Muitas coisas estavam acontecendo. Então vem esse cântico e ele alerta a Israel: olha, Deus está no meio de você, né? Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente no meio da angústia. Deus, irmãos, ele nunca perdeu o controle da história na nossa vida, nem na vida do povo de Israel, nem no mundo. Nós já entendemos isso. Coisas que estão acontecendo hoje no mundo não deveria ser surpresa para nós que estão acontecendo, talvez como estão acontecendo. Porque a Bíblia fala que nos últimos dias os poderes do céu seriam abalados. Nos últimos dias iriam acontecer muitos sinais, muitas maravilhas. Muitas pessoas iam haver peste e pragas e coisas por vários lugares, e muitas pessoas iriam morrer por isso. Juarez, mas isso já aconteceu no passado já, mas nunca tinha acontecido, por exemplo, a nível internacional, a nível mundial, como está acontecendo agora. Então está acontecendo muitas coisas e Deus está nos chamando aqui para nós prestarmos atenção nessas coisas. E Deus não perdeu o controle, irmãos. Por exemplo, nós já sabemos, está escrito na Bíblia, que o homem começou sua história onde? No jardim. Não foi bem no jardim, foi na eternidade, na mente de Deus. Mas começou a viver no jardim do Éden, cercado de árvores, de frutas, de aves, animais e tudo. Estavam todos ali. Mas a Bíblia fala que no final, nossa história será terminada numa cidade, uma cidade moderna. Vai ter jardim também, mas a cidade vai ser uma cidade autossustentável. Ruas de ouro, muros de cristal, não sei como vai ser isso. Não sei se nós vamos andar, vamos escorregar, eu acho que não. Mas se eu puder voar lá, eu vou voar, né? Se eu puder me teletransportar, eu vou me teletransportar. Mas vai ser uma cidade moderna, onde não vai haver frio, não vai haver calor, não vai haver doente, não vai haver tristeza, não vai haver nunca mais ninguém triste, nunca mais ninguém doente. Uma cidade que não precisa de luz, porque o próprio Deus é a sua luz. Não precisa de remédio, porque ninguém vai ficar doente. Não precisa de nada, é uma cidade tão moderna, uma cidade desejada para o homem do presente. Ele não tem essa cidade, mas nós sabemos que vai ser lá o futuro. Então Deus tem uma história que já começou no jardim e sabemos que vai terminar lá no Éden. Agora, no meio desse começo e final de história, temos nós, eu e você. E nós já sabemos como vai terminar essa história. Agora, o que nós temos que decidir todos os dias é de que lado nós vamos estar dessa história. Se nós vamos querer estar do lado de Deus e termos a nossa eternidade com Ele, nessa cidade santa e maravilhosa, ou se nós vamos querer terminarmos a nossa história lá com o bicho ruim, Satanás, nas trevas. Porque essa história vai definir exatamente isso. Vai definir quem vai para onde. Mas quem vai definir isso somos basicamente nós, né? Então essa história aqui, ela está dizendo isso, está dizendo aqui para nós que a cidade está em problema, está em dificuldade, mas ele está dizendo aqui para a gente confiar no Senhor. Juarez, mas se você ver a história de Jerusalém, a cidade foi destruída, tomada por Nabucodonosor, pelos babilônicos, e foi destruir Jerusalém. Foi, mas Deus não está falando de uma cidade, essa cidade aqui. É como ele não fala de igreja, um templo, um prédio. A igreja é só um prédio. Na igreja, quando está fechada, Deus não está lá dentro dessa igreja. Deus só chega lá quando eu chego ou quando você chega lá. Porque ele não está falando da igreja prédio, instituição. Deus está falando da igreja eu, corpo, você e eu.
Entendeu? Então isso pode ser destruído. Deus está falando aqui de Jerusalém, do povo de Israel. Do povo de Israel. Deus não está interessado em prédios, Ele não habita em prédios, Ele habita em pessoas. Então hoje nós sabemos que o Israel de Deus não é um prédio, não é uma cidade, não é Israel de Deus, somos nós, somos eu e você. Então ele está dizendo isso aqui. E esse momento que nós estamos vendo na história é um momento muito decisivo. Sabe por quê, querido? Porque esse momento da história é o momento que nós temos que saber em quem nós cremos. Olha o que diz esse salmo aqui no versículo 6. Ele fala assim: as nações se esbravecem, os reinos se movem, ele levanta sua voz e a terra se derrete. Fala assim: o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. As nações estão malucas, estão bravas, estão querendo tirar Deus da história, estão querendo eliminar Deus da vida da igreja, estão querendo destruir tudo que representa Deus. Mas Deus, com o único sopro, pode destruir todos. Mas não é assim que a história vai funcionar. Então Deus diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. No momento dessa dificuldade, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Irmãos, aqui no versículo 8, ele fala assim, ó, Deus está falando assim, ó: vinde e contemplai as obras do Senhor, as desolações que Ele tem feito na terra. Ele fez cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Deus, vinde, Ele está chamando assim: olha, vem e vê o que está acontecendo. As nações estão todas em guerra, mas Deus está usando esse vírus, que eu não acredito particularmente, essa é uma teoria minha, que foi Deus que criou, mas os homens criaram, e Deus está usando toda essa bagunça que os homens estão fazendo para glorificar o nome dele, porque Ele sempre faz isso, Ele pega a nossa bagunça e Ele glorifica o nome dele. Jairus, então agora eu tenho que viver fazendo bagunça. Se você viver fazendo bagunça, pode ser que você não tenha tempo de terminar ela, né? Mas Deus faz isso. Ele está pegando essa bagunça e o mundo quietou. Querido, o mundo nunca foi tão despoluído, não sei se eu posso usar essa palavra, tão sem poluição como está sendo agora, sem barulho. Você anda nas ruas, as ruas estão limpas. Você vê os oceanos, todo mundo está dizendo que o oceano está mais limpo, os rios estão mais limpos. Hoje eu andei perto de um rio desse que cruza Manaus, estava mais limpo. Tudo está mais limpo. Deus está organizando as coisas, usando tudo isso para organizar as coisas. Deus não perdeu o controle da história, da sua vida e da minha vida. E Ele fala assim: vinde, olha, você está vendo a bagunça? Está vendo o que as nações estão fazendo? Está vendo guerra? Está vendo isso aqui? Mas eu estou cuidando, eu tenho controle, eu não perdi o controle. Está dizendo: vinde, contemplai as obras do Senhor. Você consegue ver no meio de toda essa bagunça as obras do Senhor? Você tem que contemplar, tem que ver o que Deus está fazendo no meio de tudo isso. Deus está fazendo mudanças tremendas em todas as áreas da sociedade. E nós precisamos olhar para isso. Nós precisamos confiar nisso. Sabe por quê, querido? Porque é a única forma de nós ficarmos com o nosso coração tranquilo e não nos estressarmos. É quando nós contemplarmos isso. Aí ele fala assim, ó, no versículo 10, ó: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu olho, quando eu vejo isso aquietai-vos, eu vejo assim como a gente às vezes está conversando numa reunião e alguém quer falar uma palavra muito séria, muito legal, mas as pessoas não estão dando atenção porque alguém está falando muito e alguém de repente chega: querido, olha para mim, eu tenho uma coisa muito importante. Já fez isso com criança? Seu filho não está conseguindo prestar atenção para você, está olhando tantas coisas, mas não está olhando para você. De repente você pega o seu filho e diz: querido, filhinho, olha para o papai aqui, olha, presta atenção no que eu vou lhe falar agora. Aí a criança olha para cá: olhe para cá, eu quero falar com você. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo. E eu tive que fazer isso com meus filhos, inclusive com alguns obreiros, fazer: querido, por favor, preste atenção no que eu estou falando agora. Aí você reza o beabá para ele. É o que Deus está dizendo aqui, ó: aquietai-vos. Esse aquietai-vos aqui, essa palavra, ela não é uma palavra que tem a ver com condição. Olha, se você quiser se aquietar. Não, isso aqui é um mandamento. Deus está dizendo: ei, quieta e saiba que eu sou Deus. Querido, no meio dessa história toda que está acontecendo, eu não sei o que está passando com você, mas Deus está dizendo: ei, quieta, eu sou Deus. Eu tenho controle da tua vida. Você não deu controle da tua vida para mim, eu tenho controle da tua vida. Eu tenho todo esse controle e estou controlando isso.
Ele fala assim, quietai-vos, saber que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Esse controle de Deus sobre o universo, sobre o mundo todo que nós vivemos, não é um controle sobre uma nação, é sobre todas as nações. Talvez você não saiba o que está acontecendo em todas as nações, mas Deus sabe o que está acontecendo com os governos, com a educação, com a saúde. Deus sabe, e Deus tem controle sobre todas as coisas. Ele levanta a sua voz e as nações se aquietam. Ele é assim. Mas Deus também não tem um controle só sobre as nações. Ele tem um controle, para controlar as nações, ele precisa trabalhar com indivíduos. E aí é que entra eu e entra você, querido. Eu sei que nós estamos vivendo momentos difíceis no mundo. Eu sei que nós estamos vivendo momentos muito complicados. Muitas pessoas que nós amamos estão com Jesus hoje, né? Se converteram, estão com Jesus hoje. Muitas pessoas que eram muito assim, próximas foram com Jesus. E nós não queríamos que eles fossem. Mas eles foram, porque eu não consigo acrescentar um dia de vida para ninguém, nem você. A Bíblia fala que nem o melhor médico, nem o melhor hospital, nem o melhor remédio, nem o melhor país consegue, somente Deus consegue. Então eu tenho que crer que Deus, ele é Senhor soberano. E ele leva quem ele quiser, quando ele quiser, porque ele tem prazer na morte dos seus servos, dos seus filhos. Agora, Deus tem o controle do mundo. Deus tem o controle do universo. Deus tem o controle das nações, ele vai ser glorificado sobre as nações, sobre toda a terra. Mas uma coisa que nós temos que entender também é que Deus precisa trabalhar nisso através de pessoas, e é eu e você. E é aí que nós fazemos parte dessa história. Deus tem o controle sobre a vida daqueles que entregaram a vida a eles. Sobre aqueles que disseram, Senhor, eu entrego a minha vida, e entrega 100%. Aqueles que dizem que entregam, sabe aquele que está aqui uma caneta, mas você puxa de um lado, Deus puxa do outro, puxa do lado. Não, aqueles que dizem, Senhor, está aqui, entrego para o Senhor e deixa na mão do Senhor. Porque muitos de nós, muitas vezes, nós deixamos um problema, uma situação, as nossas vidas na mão do Senhor, mas nós não deixamos 100%, nós ficamos puxando parte para nós. Continuamos nossa vida de pecado, continuamos nossa vida sabendo que estamos fazendo pecado, e pecamos, e pecamos, e pecamos, e pecamos, e pecamos, e não paramos de pecar. Estamos sempre cometendo aquele mesmo pecado, parece que o pecado tem domínio sobre nós, e a Bíblia diz que ele não tem, então o sacrifício de Jesus foi em vão. Ou o sacrifício de Jesus foi em vão, ou você está pecando, ou nós estamos pecando porque nós queremos. E aí é um perigo muito grande. Ele fala assim, aquietai e saber que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Ele fala assim, ó, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó, o nosso refúgio. No versículo 11, o último versículo, ele fala sobre Deus é o nosso refúgio, ele está conosco. No primeiro versículo, ele fala assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na angústia. Eu sei o que é presente na angústia, já passei por várias angústias. Né? Tem aquelas angústias momentâneas e tem aquelas angústias que começam devagar. As angústias momentâneas, quando eu trabalhava com os índios, que eu levei minha família toda para os índios, nós estávamos descendo um rio com uma cachoeira no canoa, e a pessoa que estava dirigindo na frente, ele não era muito experiente. E eu vi a hora, naquele momento que a cachoeira pegou a nossa canoa e estava levando mesmo, estava eu, a Lu, o Toninho e o Caio, a Amy, para você ver, o Caio tinha 6 meses naquela época. Eu vi a hora a canoa batendo na árvore que tinha lá e a correnteza jogar a gente para baixo da árvore e todo mundo morrer. Aquilo foi causando uma angústia momentânea, angústia. Me joguei na água, puxei, tentei parar a canoa, me agarrando nos galhos embaixo do rio. Mas eu vi aquela angústia momentânea. Outra angústia que você não pensa em Deus, você só age, essa aqui. A outra angústia é a angústia quando eu passei agora com o coronavírus. Essa angústia de você estar ali, você parece que pensa que vai morrer, a hora que você pensa que não vai morrer, você vê gente morrendo do seu lado, você vê gente sem respirar do outro lado, você vê gente gritando desse, gemendo, aquela angústia, aquela tristeza, aquele negócio toma conta de você, até que ali eu tive que dizer, Deus, me socorre. E foi que eu fui atinar, fui fazer isso aqui, aquietar e saber que o Senhor é Deus. E quando eu me aquietei sobre que o Senhor é Deus, eu disse, Deus, o Senhor falou para mim que eu ia viver longo tempo sobre essa terra. E não era doente, o Senhor me prometeu. Então eu não quero morrer aqui, eu não quero morrer por 2 motivos. Primeiro, que minha mulher não vai aguentar. Ela vai sofrer muito se eu morrer agora. E segundo, tem pouco missionário no campo.
Tem um monte de missionário na igreja, então tem chamado para ser missionário, mas estão se acovardando e eu quero ir. Então, por favor, deixa eu viver, porque vai fazer falta de mim no campo. Vai fazer falta de mim no campo. Eu vou fazer falta no campo. Eu trabalho treinando missionário, capacitando novos missionários, apoiando missionários, até financeiramente, que a gente apoia missionário. Eu trabalho cuidando de missionário no campo. Então eu vou fazer falta. Senhor, por favor. E quando eu atinei para ele, quando eu prestei atenção, quando Deus fez assim, ei, sabe que eu sou Deus, eu comecei a entender que fazia parte da minha história. Então esse Deus que não perde o controle sobre a história do mundo, também não perde o controle na vida daqueles que o amam. E aqui estou eu, aqueles que o amam e que entregou a vida dele, a sua vida na mão do Senhor. E ele fala assim, Senhor, Deus é o nosso refúgio, querido. Deus é o nosso refúgio. Deus é o refúgio, está aqui, você está aqui embaixo, colocado debaixo desse refúgio, protegido de tudo. Deus é o nosso refúgio. Mas eu tenho que permanecer no refúgio. Como é que eu permaneço no refúgio? Olha aí, rapidinho, meditando e orando todo dia, buscando o Senhor todos os dias, tendo relacionamento com Ele todos os dias. É assim que eu fico debaixo do refúgio. Quando eu saio debaixo do refúgio, eu perco a proteção. Olha, não foi o refúgio que saiu de mim, foi eu que saí debaixo do refúgio. Perco a proteção. E aí estou sujeito a qualquer desgraça acontecer na minha vida. Mas quando Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, quando eu estou ali fazendo dele a minha fortaleza, então eu sou protegido pelo Senhor. Estamos passando um momento difícil, querido. Mas esse é um momento também que muitas pessoas que amam o Senhor e estão na igreja vão se fortalecer mais. E muitas pessoas que estão na igreja, presta atenção nisso, estão na igreja, mas que o amor por Deus é aquele amor que é assim, agora eu amo, agora eu não amo, agora eu amo, agora eu não amo, agora eu amo, agora eu não amo, agora eu sirvo, agora eu não sirvo. Muitas dessas pessoas, quando passam pelo problema, pela dificuldade, pelas tribulações da vida ou pelas angústias, sabe o que eles fazem? Abandonam a Deus. Porque eles nunca amaram a Deus de verdade. Estavam ali por outros interesses. Não amaram a Deus de verdade. E esse é o momento da história que nós temos que tomar sempre uma decisão se nós vamos amar a Deus ou não de verdade. Amém, queridos? Deus te abençoe. Muito obrigado. E que você tenha uma semana maravilhosa. Fica na paz de Deus. Beijo, igreja. Amo vocês. Você já velejou? Sim. Imagine-se olhando para o vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem. Do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo por nossas mãos até se ir. Junto com tudo a que você tem apreço neste mundo. Porém, o reino de que falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar. Ouvi, ó Deus, o meu clamor. Atende, ó Senhor, a minha oração. Ouvi, ó Deus, o meu clamor. Atende, ó Senhor,
minha oração. Espírito, enche-me, Espírito Santo, Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche-me, Espírito Santo, Espírito, enche o meu ser. Oh, Espírito, oh, Espírito, oh, Espírito, enche o meu ser. Aleluia. Espírito, enche-me, Espírito Santo, Espírito, enche o meu ser. O meu ser. Espírito, enche-me, Espírito Santo, Espírito, enche o meu ser. Oh, Espírito, oh, Espírito, oh, Espírito, enche o meu ser, enche o meu ser. E agora, receba a bênção apostólica. Igreja do Senhor, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, igreja. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do bendito Espírito Santo esteja com a igreja do Senhor, comigo e com você, até que Ele venha nos buscar. Tenha uma semana maravilhosa, uma semana abençoada na presença do Senhor. Que Deus te guarde do mal e que Deus te livre de praticar o mal.